Você vê que um grande analista político chamado Erich von Kühnert-Ledin escreveu alguns clássicos, leftismo, né, o esquerdismo, né, de Karl Marx e do Marquês de Sade até Herbert Marcuse. Ele já havia identificado, nos anos 50, ele já havia identificado a histeria como um traço importante da mentalidade militante esquerdista. Ele identificava isso na população militante comunista, nazista, etc, etc, etc. Porém, aconteceu que esse elemento, a importância deste elemento histérico aumentou muito a partir dos anos 60. Ou seja, o típico militante de que você precisava nos antigos partidos comunistas não era um histérico, embora tivesse alguns traços histéricos. Mas como se formava um militante? Se formava na base de doutrinação, adestramento e disciplina. Buscava-se formar um homem de ferro profundamente imbuído da veracidade científica do marxismo, que praticamente decorava, tanto que o número de manuais elementares de marxismo que foram publicados no mundo é uma coisa assombrosa, tá certo? Todos baseados no manual de marxismo-leninismo da Academia de Ciências da União Soviética, que eu, quando estava metido nisso, praticamente decorei, tá certo? E nos partidos comunistas, ninguém adquiria alguma posição de destaque sem mostrar algum domínio dessa teoria. Não das sutilezas filosóficas do negócio, mas daquele bloco central doutrinário. Você tinha que ter o domínio completo. Junto com este domínio vinha o adestramento nas tarefas dificílimas e perigosas, tá certo? De você organizar uma greve, de você fazer uma panfletagem, tá certo? De você organizar um boicote a uma fábrica, etc. Tudo isso era imensamente perigoso e as pessoas tinham que ser adestradas nisso. E o terceiro pilar da coisa era a disciplina, a obediência total ao comando partidário. Isso era o militante antigo. Então, a dose de histeria que podia haver nisso era mínima e controlada, porque você precisava de pessoas que iam agir na realidade e cujas ações tinham de ser controladas e ter, vamos dizer, efeitos calculáveis. Não é isso? Eu sugiro que vocês leiam o livro do Jan Valtin, V-A-L-T-I-N, Out of the Night, que é o depoimento de, vamos dizer, um militante. Ele conta lá como foi a sua formação. Deem uma olhada lá e vocês vão ter uma ideia. Quer dizer, eu ainda conheci muitos velhos militantes, homens de ferro. O que tem isso a ver com este pessoal que hoje faz, né, propaganda de cotas raciais, propaganda de movimento gay, feminista? Nada. Ou seja, as pessoas que continuam, por exemplo, usando a palavra doutrinação para descrever o que se passa, estão fazendo doutrinação comunista nas escolas. Elas mostram que não entenderam nada do que está se passando. Simplesmente não há mais doutrinação. A doutrinação pressupõe um bloco de doutrina coerente da primeira à última linha. Mesmo que seja tudo mentira, mas tem que ser coerente. É uma doutrina, uma teoria, meu Deus do céu. Então você pega lá o manual de marxismo-leninismo, ele começa com a explicação do materialismo, começa depois com a dialética histórica, a luta de classes, a estratégia revolucionária, assim por dentro. É tudo muito bem organizado. Ora, existe alguma doutrina organizada por trás de toda esta coisa no mundo? Nada. Existe um amálgama de símbolos, tá certo? E figuras de retórica absolutamente caótico, confuso. Ou seja, ninguém está doutrinando ninguém. As pessoas falam, doutrinação comunista nas escolas. Bom, eu já vi muito milico falar disso, mas é gente que leu o último livro há 50 anos, entendeu, né? E que não entende o que está se passando e nem tem a condição intelectual para entender. Esse assunto não é para amadores, é para gente de muito estudo, meu Deus do céu. Então, os caras que planejam isso é gente de muito estudo. E para você entender o que eles estão fazendo, você também precisa ter tanto estudo quanto eles. Então,
E note bem que nós nem somos um grupo militante que vai se opor a isso. Nós não temos a menor condição de fazer isso, nem temos vocação para isso, tá certo? Mas, se o domínio intelectual da coisa é propriedade apenas da elite militante, então as vítimas ficam na condição de total inermidade, não podem reagir, porque ficam esperneando contra a doutrinação comunista, contra a imoralidade homossexualista, contra a imoralidade feminista. Estão perdendo seu tempo, meu Deus do céu. Note bem, esta mesma estratégia psicológica foi usada, por exemplo, na campanha antitabagista, com a qual o universo conservador e cristão e evangélico inteiro concordou e achou lindo. E acredita nessa besteirada até hoje. Até hoje. Então, isso quer dizer, por exemplo, quando você assiste filmes feitos nas décadas de 50, 60, aparece gente fumando em tudo quanto é lugar. Você assiste o documentário do Tribunal de Nuremberg, está todo mundo lá, puf, 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 puf. Tá certo? Aparece filme de hospital, os caras fumando. Então, hoje em dia, se você puxa um cigarro, as pessoas se sentem agredidas, não psicologicamente, se sentem agredidas fisicamente. Elas sentem que estão correndo risco. Ou seja, claro que é uma reação histérica. É uma falsificação total da realidade. O sujeito não está sentindo nada fisicamente, ele está sentindo aquilo que ele imagina. Ele já vê o pulmão dele todo preto, corroído de câncer, não vou morrer. Um dia estava eu fumando, num dos últimos dias que podia fumar no restaurante, acendi um cigarro e passou uma senhora com a filhinha a uns 3 metros de distância, tampando o nariz da filhinha e protegendo assim. Meu Deus do céu, é o fingimento histérico. A pessoa imagina um negócio, ela acredita aquilo que imagina. Por quê? Porque mandaram imaginar. Ou seja, as suas reações não têm mais a ver com as sensações reais, mas com um estereótipo que foi implantado. Isso aí é fabricação de histeria em massa. Essa senhora que fez isso com a menininha, ela estava convencida de alguma doutrina? Ela foi doutrinada? Nada. Não é a doutrina, é um símbolo solto, ao qual as pessoas podem aderir isoladamente. Por exemplo, você pode aderir ao antitabagismo sem aderir ao feminismo. Pode aderir ao feminismo sem aderir ao movimento gay. Você pode aderir ao feminismo em parte, como a Camille Palha adere a isto. Este pedaço eu quero, aquele pedaço eu não quero. E assim por diante. Você pode, aqui nos Estados Unidos não tem o Log Cabin Republicans. São os conservadores gays. Você adere a um pedaço e não adere a outro. Não há coerência doutrinal alguma e nem se deseja isto. Então, uma coisa muito importante para você entender qualquer movimento político é você entender qual é o tipo de personalidade que se deseja formar. Então, o tipo de personalidade dos movimentos militantes criados a partir da década de 60 é radicalmente diferente do antigo militante comunista. E isto veio junto com planos que foram iniciados na própria União Soviética de mutação da estrutura do movimento comunista, onde foi dissolvida a antiga estrutura disciplinar e hierárquica e substituída por uma estrutura flexível no que eles chamam de redes. Ou seja, você tem uma diminuição na qualidade dos militantes, mas você tem uma ampliação quantitativa monstruosa. É isto que explica o famoso fenômeno de que 10 anos depois da queda da União Soviética, a esquerda que se imaginava ter sido liquidada apareceu muito mais poderosa do que antes. Então, esta mudança ela foi toda calculada, para estar lá no livro do Golitsyn. Acabo de ler mais um livro a respeito, uma jornalista chamada Yevgenia Albats, The KGB as State Within the State, o Estado dentro do Estado. E um dos melhores livros que eu li sobre a KGB, e ali ela mostra, vamos dizer, que toda a perestroika foi tudo calculado pela KGB para permanecer no poder e aumentar o seu poder, como aumentou realmente. No tempo da União Soviética você tinha um agente da KGB para cada 400 habitantes, agora você tem um para cada 200.
Então, o poder duplicou. E isso aí sem você contar o serviço secreto militar e tropas que podem ser mobilizadas a serviço da KGB, de maneira que você acrescenta isso. Atualmente a KGB tem 500, eu pensava que tinha 500 no tempo da União Soviética. Não, no tempo da União Soviética tinha 720 mil. O território diminuiu para 1/3, mas a KGB só diminuiu em 1/3. Ou seja, cortou 1/3. Então ficou 500. Atualmente tem 500. Sem encontrar outras tropas que podem ser mobilizadas para isso, para aquilo, que não estão a dar 1 milhão de pessoas. Né? Sem contar também a militância que pode ser mobilizada em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, e que aí não tem mais limite. Né? Vamos dizer, com um orçamento que permanece secreto. Aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, todo mundo sabe qual é o orçamento da CIA. É um orçamento monstruoso. Só que o orçamento tem que ser discutido, votado, discutido, né? Pode ser criticado. Na Rússia, até hoje, ninguém sabe quanto é o orçamento da KGB. Então, isso quer dizer que a condição que tem para planejar uma coisa dessa é uma condição ideal. Só que a condição ideal ainda é facilitada por um segundo fator, que raramente as pessoas levam em conta. Então, esse fator é o seguinte. Popularmente, acredita-se que durante o século XX houve uma competição entre capitalismo e socialismo. Então, você tem os adeptos do socialismo, né? Então, sobretudo na União Soviética, você tem, né, os adeptos do capitalismo, e você tem uma zona indefinida no meio de centralistas, terceira via, etc, etc, etc. Bom, nada disso jamais aconteceu. Por quê? As lideranças dominantes em todo o Ocidente foram todas formadas pela escola fabiana. Quer dizer, o fabianismo é uma versão de socialismo baseada mais ou menos numa síntese de capitalismo e socialismo. E na transição, na criação de um socialismo mundial, sem revolução, por via burocrática, diplomática, por via cultural, etc, etc, etc. Então, o movimento fabiano foi fundado em 1800 e pouco por um grupo de intelectuais de altíssimo gabarito. Só gente de... Só tinha PhD naquele negócio. Né? E a sociedade fabiana, ela é a influência ideológica predominante em todos os movimentos políticos do Ocidente. Né? Chamado de direita ou de esquerda. Então, por exemplo, né, se você pega quais são as expressões da direita no Brasil, que a turma comunista odeia, né? Por exemplo, você pega o Delfim Neto. Delfim Neto é um socialista fabiano. Você pega, né, o cara que foi presidente da França, Giscard d'Estaing. Né? Giscard d'Estaing era o presidente da sociedade fabiana. Né? Do ponto de vista fabiano, né, aqueles movimentos que defendem o liberal capitalismo, mas num sentido que possa ser aproveitado dentro dos planos de socialismo global, são bem-vindos. Aqueles que propõem a terceira via também são bem-vindos. Os comunistas também são bem-vindos. Os fabianos sempre consideraram que o comunismo soviético era uma parte deles. Nunca houve um conflito. Houve uma luta pela hegemonia. Hein? Isso sim. E essa luta pela hegemonia continua hoje. Mas hegemonia dentro do mesmo movimento. Para o socialista fabiano, o que é o comunista soviético? É a nossa ala esquerda. O que é, vamos dizer, o liberal, né, clássico? É a nossa ala direita. Por que ela é a ala direita? Porque na medida em que o liberal advoga o livre comércio, a derrubada das barreiras protecionistas, etc., etc., ele enfraquece os estados nacionais. E favorece o quê? A regulamentação do comércio em nível mundial. Portanto, isso é bom para nós. Isso é bom para o socialismo fabiano. Então, todas essas entidades que o pessoal fala, trilateral, CFR, etc., tudo isso são formas organizacionais, às vezes temporárias, tá certo? Que não tem muita importância em si. O que
tem importância, vamos dizer, é a unidade ideológica fabiana por trás de tudo isso. Então, o que houve no século XX e há ainda é uma concorrência entre dois socialismos. Do ponto de vista econômico, até a diferença entre esses dois socialismos se atenuou muito nas últimas décadas, na medida em que os próprios comunistas de tipo soviético perceberam que a estatização completa dos meios de produção é impossível e que, portanto, era preciso resguardar uma parte para a iniciativa privada. Então, acabaram concordando com os fabianos neste aspecto. E então, tudo que existe no século XX, vamos dizer, é uma concorrência entre socialismo fabiano, no Ocidente, socialismo fabiano e socialismo soviético, tá certo? E o ideal sempre foi a fusão dos dois. A Fundação Ford, isso segundo o seu, não lembro mais o nome da diretoria, ela foi feita para fundir Estados Unidos e União Soviética. Esse é o seu objetivo. Toda a política externa americana de contenção do comunismo, contenção significa o seguinte: é resguardar uma fronteira, não permitir que ele avance para além de um certo ponto. Nunca houve nenhum plano de destruir o regime comunista, mas de preservá-lo, alimentá-lo. Todo o parque industrial soviético foi todinho construído com dinheiro americano, assim como a economia chinesa hoje. Tá certo? Então, a briga que há é o seguinte: quem vai dominar o movimento mundial para o socialismo? Nós ou eles? Então, esta foi a verdadeira competição ao longo do século XX. E, claro que no meio disso existem pessoas que são defensores do capitalismo democrático, clássico, etc, 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 que, de algum modo ou de outro, o pessoal fabiano consegue integrar dentro do seu esquema geral, às vezes mais, às vezes menos, porque existem conservadores autênticos que sabem tudo isso que eu estou dizendo e combatem comunismo, fabianismo, etc, etc, tudo junto. E existem muitas pessoas assim, tá certo? Porém, em termos de governos e regimes, só existe regime comunista e regime fabiano. Me diga um país do mundo que tem uma economia 100% liberal clássica. Não tem nenhum. Então, é assim, é como no tempo do Clinton, você privatiza 2 ou 3 indústrias e você estatiza tudo mais. Você estatiza a vida privada, estatiza a educação, né, e aumenta o controle estatal sobre as pessoas, etc, etc. Então, quer dizer, o fabianismo ele é a ideologia dominante no Ocidente. E, como tal, vamos dizer, é ele a influência que domina no fim das contas. Porque, vamos dizer, o comunismo no sentido soviético, ele se revelou impossível, economicamente impossível, inviável. Então tem que ser um socialismo meia bomba, você tem que preservar uma parte da economia privada. Isso aí é ponto pacífico, tá certo? Então, os comunistas acabaram cedendo, né, nesse ponto aos fabianos. Mas a competição pela hegemonia continua existindo. Quando caiu a União Soviética, o que aconteceu? As grandes fortunas, americanos, banqueiros, caíram tudo na Rússia, tá certo? Sugando tudo quanto podiam da União Soviética, roubando, que nem doidos. Bom, agora caiu o comunismo, então agora os condutores do processo somos nós, tá certo? Mas, diria o Putin, não contavam com a minha astúcia. A elite da KGB ainda pretende ter a hegemonia do processo. Só que a proposta comunista ideologicamente falhou. Como porta-vozes do socialismo, eles não podem mais concorrer com os fabianos. A vitória dos fabianos foi muito arrasadora. Tá certo? Então, o que acontece? Plano B. Nós mantemos a nossa hegemonia, a KGB continua controlando tudo na Rússia e nós inventamos uma nova proposta ideológica para trazer sob o nosso comando todas as pessoas que estão descontentes com o fabianismo. Quem está descontente com o fabianismo?
os comunistas de velho estilo, nazistas, fascistas, etc., etc., né? Cristãos conservadores, etc., etc. Está aí. Então, esta virou a nova briga. São os eurasianos contra os fabianos. É claro que essas duas propostas elas se baseiam na mentira e na criação de militantes histéricos, né? E dá para continuar um pouco? Vocês estão cansados? Como dizia, o Erich von Kuehnelt-Leddihn, ele já havia descrito, notado a importância desse elemento histérico na militância. Porém, foi só com o Andrew Lobachevsky que o processo de criação da militância histérica se tornou mais claro. E a histeria não aparece sozinha. O elemento ativo não é a histeria. O elemento ativo é a liderança psicopática. O que é o psicopata? É um sujeito sem consciência moral, sem sentimentos humanos, manipulador até o fim, tá certo? Desalmado, cruel e ao mesmo tempo enormemente hábil. Em geral, psicopatas são pessoas de inteligência acima da média, tá certo? E, por não terem consciência moral, são pessoas também de uma ousadia, de uma capacidade de autoafirmação absolutamente anormal. E pessoas capazes, vamos dizer, de gerar admiração e temor justamente nos momentos em que avançam propostas impossíveis, irreais, malucas. Né? Então, por um lado, você tem a maluquice da proposta, mas, por outro lado, você tem a força de persuasão e da liderança. Quando Adolf Hitler dizia, nós vamos construir um Reich que vai durar 1000 anos e nós vamos dominar a Europa inteira, então, é claro que ia dar errado. Todo mundo sabia que ia dar errado. Mas, e a força da personalidade? Nesse momento acontece aquele negócio que o Eric Froehlich chama a fé metastática. É a fé em que, pela força da personalidade, tá certo? Pela força da vontade, a realidade se transfigurará. Então, as pessoas aderem a este indivíduo não porque acreditam racionalmente no que ele está dizendo, mas porque dentro delas existe o conflito entre o senso da realidade e o temor que tem, temor e admiração que tem por aquele maluco. Então, vocês veem, quando subiu aqui o Barack Obama prometendo change, ora, não havia nenhum fundamento racional para acreditar que você pode resolver uma dívida aumentando a dívida. Todo mundo sabe que isso contraria o senso comum. Também, todo mundo sabe que não sabe quem é o Barack Obama. Mas justamente essa, vamos dizer, a proposta dele é tão ousada, o blefe é tão alto, que as pessoas ficam intimidadas e com medo de duvidar daquilo. Então, a presença de um psicopata cria em torno de si uma militância histérica. A histeria é obtida não na base da persuasão genuína. A persuasão genuína necessitaria o quê? Um corpo de doutrina muito claro, racionalmente defensável, como o velho marxismo. Vocês veem, por exemplo, o nazismo nunca teve isso. Então, a militância nazista se aproximava mais do tipo moderno do militante histérico do que do tipo comunista. Então, a irracionalidade da proposta é importante para você gerar, vamos dizer, a militância histérica. Porque é fundamental que a proposta não seja totalmente acreditada. Ela não é uma crença, ela é uma aposta na transfiguração. E isso já é um sintoma histérico. Então,
dizer, a capacidade, a força psicológica de um psicopata, uma pessoa normal não pode concorrer. Ele é imensamente mais persuasivo, não por seus argumentos, não pelo conteúdo doutrinal, mas pelo influxo da sua pessoa, pelo olhar, pelo tom da voz, pelo gestual. Tá certo? E tudo isso ainda pode ser aumentado por técnicas. Então, por exemplo, aquele gestual todo do Hitler nos seus discursos, gestual que muitas vezes discorda do conteúdo que ele está dizendo, ou que não tem nada a ver com o conteúdo. De modo que você vai criando zonas de insegurança dentro da pessoa. Como é que você vai chamar isso de doutrinação? Não tem doutrinação nenhuma. É mera impregnação de histeria. Então, enquanto a sociedade ainda está apegada aos padrões de senso comum herdados da história, de uma longa tradição, etc., etc., é normal que esses grupos histéricos formados em torno de psicopatas sejam muito minoritários. É uma seita, é um grupinho de loucos, é uma sociedade teosófica de ufólogos, etc., etc. Porém, em situações de crise, essas pessoas abrem uma brecha e conseguem impressionar, às vezes, uma sociedade inteira. Você vê toda pessoa que votou no Lula, sabendo que o homem é um ser analfabeto, que ele nunca foi propriamente um líder, sabendo que ele apresentava aquela identidade de operário sem nunca ter trabalhado, sempre tendo sido ajudado por financiadores milionários da igreja, todo mundo sabe disso. Então nós sabemos que ele não é o que ele parece, mas nós queremos que ele seja. Nós vamos ajudá-lo a ser o que ele quer parecer. E daí tudo se transfigurará, como diria Antônio Gramsci, tudo será mais belo. Isso já é o sintoma histérico. Vocês podem ver a operação de sintoma histérico em grupos menores, quando alguém, por exemplo, lhe impõe atitudes ou situações que são francamente contra os seus valores interiores, e que o colocam, numa dúvida aterradora. Mas, vamos dizer, entre os seus valores anteriores e o apego que você tem àquela liderança, você fica dividido. E esta divisão já é a histeria. Estão compreendendo? Então, compreender esses processos é uma coisa fundamental para a observação do que está se passando na sociedade brasileira e também em outras sociedades. Tá certo? E eu espero que fique claro que o conteúdo expresso dessas campanhas tem menos importância, ou a importância é quase nula, em relação ao seu modus operandi, que é a destruição do senso comum, a quebra das cadeias de associações, de modo a espalhar a sintomatologia histérica por toda a sociedade, entregando, portanto, o comando da sociedade à liderança psicopática. É isto o que realmente interessa. Se os objetivos nominais não forem atingidos, não tem importância. E se eles forem atingidos, eles por si mesmos não têm a capacidade de mudar a sociedade tão profundamente quanto o processo psicológico que foi usado para isso. Como, por exemplo, eu dei o exemplo do casamento gay na Holanda. Então, adotaram o casamento gay. O que é que isso mudou? Nada. O casamento gay não mudou nada. Mas o trajeto psicológico seguido
para impô-lo, mudou tudo. Tornou as pessoas incapazes de distinguir o certo e o errado, o bem e o mal, de somar 2 mais 2 e de perceber o jogo no qual estão sendo envolvidos. Ou seja, não são só os militantes que são estupidificados. Vamos dizer, quando você está lidando com uma militância histérica e você está tentando discutir com ela em termos, tá certo, de valores e critérios racionais que estão sendo solapados no próprio ato da discussão, então você está sendo feito de trouxa também. Então, quer dizer, a liderança é psicopática, a militância é histérica e o resto da população é idiota. Tá certo? Então, o que nós temos que fazer, gente, não é assim, discutir as bandeiras, discutir o homossexualismo, discutir igualdade racial, né? Discutir feminismo, discutir adoção gay. Não, não, não. Nós temos que restaurar a condição de percepção realista das coisas. É isto que está sendo. Esta é a grande vítima. É o senso comum. Toda esta elaboração fabiana da história do mundo é uma gigantesca mutação civilizacional na base da criação de um novo senso comum fabricado em laboratório. Veja, por exemplo, essas campanhas dos direitos dos animais. Quantas pessoas você não vê já totalmente imunizadas contra a percepção da diferença entre um animal e um ser humano? Ontem, aqui nos Estados Unidos, tinha uma senhora que pegava cachorros nas ruas e criou um abrigo de cachorros na casa dela. E foi comida pelos seus cachorros. É os cachorros que ela tinha: pitbull, cão de presa canário, que é uma espécie de tigre, tá certo? Rottweiler. Ora, 73% dos ataques de cães são feitos por pitbull e Rottweiler. E ainda tem pessoas que dizem: não, o problema não é o cachorro, o problema é o dono. Ah, sim, o dono fica pedindo: morda-me, coma-me, mate-me. Não é possível uma coisa dessa. As pessoas não entendem mais que um bicho feroz é feroz. É feio perceber isso. Tem inibição. Porque assistiram Pocahontas, né? Já começou faz tempo isso aí. Né? Tem Bambi, etc. Né? Então, eu vi um filme do sujeito que criava veados, foi morto por um veado. Você já viu um chifre de um veado? Tem 30 pontas. Ele mata você em 1 segundo. Você pensa que é um animal, tão bonitinho, né? Não, geralmente você vê o veado sendo comido pelo tigre ou pelo leão, né? Mas você não é um tigre nem um leão, né? Então isso aí se tornou feio. Como é que isso é doutrinação? Por acaso, esse negócio dos direitos dos animais, você tem um manual dos direitos dos animais que explica tudo racionalmente, ordenadamente, como o marxismo? Fala, claro que não. São símbolos jogados aqui e ali pelo cinema, pela TV, por história em quadrinho. É um negócio totalmente caótico. E você vai dizer o seguinte: por exemplo, tem aquela senhora que foi comida por ursos. Ela morava no mato, numa cabaninha, uns 2 quilômetros da cidade, e ela começou a botar comida no jardim para os ursinhos que apareciam ali. Veio 1 urso, 2 ursos, 3 ursos, daqui a pouco tinha 30 ursos. Quando tinha 30 ursos, ela começou a ficar com medo. O que ela fez? Comprou uma carabina calibre 12 para matar os ursos? Não. Ela diminuiu a comida dos ursos. E daí faltou comida, eles comeram a própria. Então você veja, essas pessoas que estão aí caminhando no meio dos animais, elas têm medo dos animais? Elas têm. Como todos nós temos. Você não tem medo de um tigre? Tem, todo mundo tem. Mas, por outro lado, você tem mais medo, né, de fingir que o ser humano é superior aos animais. De fingir que a relação entre você, de parar de fingir que a relação entre você e o animal é de amor.
porque isso desfará num momento toda a farsa existencial em que você está se baseando. Então, se você vai comprar um cachorro, né? Eu conheci uma moça que tinha 3 Rottweilers dentro de um apartamento, né? E um Akita. Até que o dia o Akita mordeu a filha dela. Não é isso? Bom, mas isso não é cachorro para você ter no apartamento. Não é isso? Mas ele ia confessar: olha, estou aqui nesse apartamento com esses 3 Rottweilers, um Akita, morrendo de medo, esses bichos detestáveis vão me comer. Ela nunca vai confessar isso aí. Porque isso desfaria, né, o mito fundador, o sonho paradisíaco. Então, esta contradição cria já a sintomatologia histérica. É só você fingir que acredita numa coisa que você não acredita, mas que você precisa acreditar. E, justamente, tudo que eu estou ensinando nesse curso, vamos dizer, é para as pessoas aprenderem a se defender deste tipo de coisas. Primeiro, interiormente, você para você mesmo. Não tente ensinar para os outros antes de você estar seguro que você sabe fazer isso para você. Né? Depois, mais tarde, se a gente puder ter uma influência saneadora na sociedade, muito bem. Bom, eu só queria dar um aviso. Tem muitos alunos que estão enviando trabalhos para mim, escritos. Né? Eu, quando eu for entrar na fase de leitura dos trabalhos, eu vou ter que parar com essas aulas expositivas e começar a fazer a aula de análise dos trabalhos um por um. Então eu tenho uma semana para ler o trabalho e analisá-lo na aula. Será uma outra fase. Por isso eu não estou lendo ainda os trabalhos. Você pode me mandar projeto de trabalho, mas não mande o texto do trabalho agora, porque eu não posso lê-los agora. Eu vi alguns estão muito bons pelo visto, mas eu não vou dar atenção para eles agora, porque a partir do ano que vem a estrutura desse curso vai mudar. Quer dizer, eu quero que todos acompanhem a análise de cada um dos trabalhos dos outros. Isso é muitíssimo importante. Mas não é agora. Então, olha, eu acho que hoje não vai dar tempo de responder as perguntas, nós já fomos bastante longe, tá certo? Então, até a semana que vem, muito obrigado.